Em vigor desde a última semana, a lei anticorrupção é a primeira voltada para a prevenção, combate e repressão de atos corruptos, responsabilizando pessoas jurídicas, no caso, empresas privadas. Na prática, as empresas que praticarem casos de corrupção contra a administração pública, como os governos, além do âmbito judicial, também poderão ser punidas amplamente na esfera administrativa. Para ser adotada em Mato Grosso, a lei ainda depende de regulamentação elaborada pela Auditoria Geral do Estado. E este é o assunto do quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã de hoje. Quem está ao vivo aqui comigo é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, Maurício Aldi. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos que nos assistem. Como que a OAB viu a aprovação lá em 2013, ainda agosto de 2013, dessa nova lei federal? O Estado tem dado passos importantes no cerco contra a corrupção, né? Haja visto o fato de que no ano passado nós tivemos a aprovação da lei dos crimes hediondos, né? da inserção da corrupção como crime hediondo, né? Isso é a demonstração de que o Estado busca fechar o cerco contra a corrupção e isso se reforça agora com essa lei. É uma lei importante. Nós temos que lembrar que a corrupção ela é um crime que se estabelece numa via de mão dupla, né? Ninguém comete o crime de corrupção sozinho. Existe a corrupção ativa e a corrupção passiva. Se existe o corrupto é porque existe aquele que corrompe também. Então, o que vigorava no Brasil antes dessa lei anticorrupção empresarial? Como é que funcionava? Quem que era punido? Anteriormente a essa lei, o servidor público ou agente público era punido também por corrupção. Mas, em relação ao corruptor, quem era punido era o funcionário de uma empresa que, por exemplo, atuava em fraude a uma licitação, exemplificamente. Mas isso era mais difícil caracterizar a culpa, porque se discutia se ele atuou com culpa ou não. Hoje, popularmente falando então, se um funcionário de uma empresa era usado como laranja no esquema corrupto, só ele era punido. A empresa, exatamente, o chefe, o dono, ficavam isentos, ilesos. Exatamente. Havia uma dificuldade de identificação da atuação desse funcionário. Então, hoje, qualquer que seja o funcionário da empresa que tenha atuado num crime de corrupção, a empresa será responsabilizada. E será responsabilizada objetivamente, ou seja, independentemente de sua culpa, independentemente da culpa da cúpula, da diretoria da empresa, independentemente, inclusive, do conhecimento dessa atuação do funcionário. E quando a gente fala punido, punido de que forma? Veja bem, essa lei ela tem dois vieses, o administrativo e o civil. No que diz respeito à questão administrativa, a punição pode ser uma multa. Essa multa ela pode variar de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual. E um dado interessante é que a lei prevê que caso não se identifique o faturamento bruto anual, porque a empresa pode inclusive mascarar esse faturamento para fugir da punição, pode haver a fixação no âmbito administrativo de uma multa que pode variar de R$60 mil de 6 mil reais a 60 milhões de reais. Repetindo, de 6 mil reais a 60 milhões de reais. E no âmbito civil, pode haver uma condenação, deve haver uma condenação à restituição integral do valor que caracterizou o prejuízo ao erário, né, aos cofres públicos. Fora a multa. Fora a multa. E alternativamente a isso também, ou cumulativamente a essa condenação ao pagamento da indenização, pode haver restrições de direitos. A empresa pode deixar de receber subsídios, incentivos, financiamentos a partir das instituições financeiras públicas, né? Pode ter direitos restringidos, podendo estar impossibilitada de participar de licitações, por exemplo. Pode ter a sua atividade suspensa ou até a própria pessoa jurídica pode ser dissolvida. Então fechar é uma lei rigorosíssima. Inclusive tem uma punição também aí, vamos dizer assim, parece que de publicação na mídia da empresa que foi punida pela lei anticorrupção empresarial. Outra consequência é essa, publicação na mídia às expensas, ou seja, aos custos da própria empresa, e também vai ser criado um cadastro, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é o CENEP, como se fosse um Serasa, né? Onde constará o rol das empresas que já foram punidas por essa lei. Agora, a gente está no Estado Democrático de Direito e é previsto aí o amplo direito de defesa. Quer dizer, isso tudo nós estamos falando depois de amplo direito de defesa dos acusados, investigados, e eles condenados e transitados em julgado na justiça. É isso aí. Essa regulamentação da qual depende a lei, Antônio Carlos, ela é exatamente a definição de como se dará o processo administrativo, porque a Constituição Federal ela prevê o devido processo legal, ou seja, ampla defesa, o contraditório, também no âmbito administrativo.
Agora, essa lei ela tem várias questões intrincadas, Por né? exemplo? Várias questões que vão ser debatidas ainda. Por exemplo, a quem compete instaurar o processo administrativo? A autoridade máxima do órgão do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário que foi prejudicado. Então, vamos supor que houve uma licitação numa secretaria, né, e houve um ato de corrupção, é o secretário que pode instaurar o processo administrativo. Mas e se o secretário ou algum subalterno seu esteja envolvido também no ato de corrupção? Então, o que se espera são as próximas decisões judiciais para se entender como vai se aplicar essa lei efetivamente. Agora, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral comemorou essa lei porque ela também depende da fiscalização, por exemplo, do Ministério Público, de um promotor, um procurador de justiça denunciar a empresa e da justiça punir. Quer dizer, administrativamente, um governo federal, um governo estadual, uma prefeitura pode punir pessoas envolvidas em corrupção, Sim, é isso? Nada impede que o Ministério Público atue nessa frente também, especialmente no caso de omissão dos agentes públicos, né? E nada impede que o Ministério Público, em relação ao funcionário em si também, tome as medidas cíveis, penais, administrativas cabíveis. Muito obrigado pela presença ao vivo, boa semana. Eu que agradeço, para vocês também. Obrigado.